Por essa ninguém esperava, o Santander mudou o jogo, tem gente falando aí que ele vai financiar 90%, mas isso é só um detalhe. A gente teve uma alteração importantíssima, que é o seguinte: 40% de comprometimento de renda o Santander vai começar a aceitar para alguns tipos de clientes em maio, e eu vou explicar como isso muda todo o jogo do mercado imobiliário e por que isso está acontecendo. Por que do nada os bancos começaram a reduzir juros? Santander agora anuncia duas coisas. Anuncia LTV de 90%. O que é isso? Que o cara tem que só dar 10% de entrada. A maioria dos bancos, por exemplo, a Caixa, é 20% de entrada e 80% de financiamento. Ah, Murilo, mas alguns bancos já faziam isso dos 90%. Alguns faziam. A Caixa, inclusive, em empreendimentos Caixa, já faz. Só que isso aqui, ó. Isso aqui muda todo o jogo. Isso aqui mexe no mercado de uma maneira que os bancos vão começar a pensar assim: nossa, 40% de comprometimento? Será que não é muito? Porque o que significa isso aqui? Hoje, né, um cliente vai fazer um financiamento por qualquer banco, ele vai financiar normalmente na Caixa. Vamos pegar a Caixa, um exemplo aqui, que é o banco que mais financia. Se a renda dessa pessoa é 10 mil reais, ela pode comprometer no SBPE da seguinte forma: a Caixa libera na tabela saque 30% da renda para pagamento de parcela. Ou seja, se a pessoa ganha 10 mil, ela pode ter uma parcela de 3 mil reais. Esse é o limite dela de parcela. Mais do que isso, o banco entende que vai comprometer demais o comprometimento bancário e aí ela não vai conseguir pagar a parcela. Alguns bancos chegam a trabalhar com 35%, dependendo do cliente. Mas já a Caixa também na tabela Price, que é outra tabela, a Caixa ela vai lá e libera menos. Ela libera só 25%, por exemplo. Por quê? Porque ela acha essa tabela talvez um pouco mais arriscada, e aí a parcela máxima do cliente é de R$ 2.500. Só que esse mesmo cliente aqui, no Itaú, obviamente, a depender, eles estão dizendo que vai ser clientes, né, rating 8, 9 ou 10. Então, no Santander, esse mesmo cliente, pensa comigo, com os mesmos 10 mil, e eles estão com taxas muito parecidas com a Caixa no SBPE, ele vai poder comprometer uma parcela de R$ 4 mil. Ou seja, o que significa isso, Murilo? Na prática, imagina se os outros bancos olham e falam assim, o Itaú fala, vou fazer também, e o Itaú está entrando no Minha Casa Minha Vida. Falarei em outro vídeo, já fica ligado. Se tu chegou aqui nesse vídeo, já curte esse vídeo, né? E aí, o que acontece aqui? Se, por exemplo, o cara financiaria, aqui é um exemplo, tá? Com 10 mil de renda, 300 mil reais no SBPE, na Caixa, com a mesma renda, o mesmo cliente vai lá no outro banco, vai lá no Santander, por exemplo, e ele pode comprometer agora 4 mil de parcela. E aí o crédito dele, que seria os 300, pode aumentar, por exemplo, para 400 mil reais. Então isso aqui faz o quê? Aumenta poder de compra. E se aumentou o poder de compra, as pessoas começam a procurar mais, pesquisar mais, começa a ter mais demanda por imóveis. Além de tudo isso, financiar 90%, ou seja, entradas menores. Vocês concordam comigo que um grande dificultador são as entradas? Pois então, o Santander está revolucionando o mercado nesse sentido. Ele está falando, olha, eu tô aqui, eu tô entrando para jogo e pode mudar muita coisa. E normalmente quando um banco faz esse movimento, outros bancos já começam a fazer também. Assim como o Itaú entrando no Minha Casa Minha Vida, a gente tem um vídeo específico só para isso. Já vai no canal olhar o vídeo do Itaú. Outros bancos já estão se movimentando para entrar no Minha Casa Minha Vida. Não é só a Caixa que faz Minha Casa Minha Vida, não. Saibam disso. Já tem outros bancos fazendo e outros que querem fazer. E aí esse movimento aqui aumenta muito a demanda. E se aumenta a demanda, a gente vai ter inevitavelmente aquele aumento de preços de imóveis num futuro breve. Lembrando, isso aqui é para novo e usado. Tem gente perguntando, Murilo, faz construção financiada? Não, Santander não faz. Mas o anúncio já está feito. Ó, prazo de 35 anos. Quando entrou o prazo de 35 anos, todo mundo era acostumado a financiar em 30. Quando entrou em 35, todos os bancos foram para 35. E agora, será que mais banco vai aumentar análise de crédito? Um ponto importante, tem gente que vai falar assim, nossa, mas com isso pode ser que aumente a inadimplência. Lembrem, eles falaram que não vão ser todos os clientes.
Serão clientes que eles sabem que tem risco menor de inadimplência. Só que quando a gente fala de imóvel, eu vou trazer um dado para vocês aqui. A inadimplência... Não sei por que o vermelho está saindo assim. A inadimplência dos imóveis no SBPE, não no Minha Casa Minha Vida, mas no SBPE, ela está recorde de redução. O que significa isso? Significa que as pessoas estão pagando seus imóveis. Então eles acreditam que mesmo que aumente o comprometimento, o imóvel é algo que o cliente paga. O imóvel é algo que o cliente pensa duas vezes antes de deixar de pagar, senão a gente sabe que o cara vai perder o imóvel, vai a leilão, e aí ele vai ter que morar de aluguel, ele vai perder o investimento, ele vai perder a entrada, ele vai perder tudo que ele deu, o FGTS. Então o imóvel é sim uma garantia real e os bancos podem fazer esse movimento. E agora eu vou dizer para você, movimentos durante o ano vão acontecer e não vai ser só um, vão ser vários. Vários bancos vão mudar. E quando esse banco muda, tu tem que estar preparado para saber, primeiro, se teu cliente está apto. Será que tu não pode ter um cliente que agora em maio já não pode fazer um financiamento maior? Murilo, eu fiz a simulação e faltou 50 mil para ele no banco dele. Será que agora a gente não consegue? Então, tudo isso tu tem que estar preparado. Já curte esse vídeo aqui, comenta o que tu acha. Tu acha que foi uma decisão acertada? Acha que vai movimentar o mercado? E aí, será que outros bancos vão seguir também essa linha de raciocínio e financiar até 40% da renda do cliente? Bom, o LTV de 90% já ajuda muito, né? Então, curte esse vídeo aqui